Eu lembro que quando a gente... Quando estabeleceu-se a pandemia e tudo parou, e enfim... E aí foi voltando, né? Foi voltando e as pessoas aos poucos saindo e tal. Eu lembro que eu tava conversando com meu pai e ele perguntando como é que tá, filha e tal. Eu falei, pai, é difícil explicar porque não é que eu tô competindo com meus outros colegas. Eu tô competindo com a pizza. É, A pizza do sábado, é, eu tô competindo com ela. Porque a exato. pessoa escolhe, eu vou pedir uma pizza em casa ou eu vou Exatamente. lá ver o Porque stand-up? é um item de lazer, né? Então a gente é considerado de segunda importância por ser um Exato. item de lazer. Então assim, não é o meu problema, não é meu colega que tá E no outro detalhe. teatro. Porque quem vai me assistir, vai assistir ele no outro sábado, vai assistir. Quem Sim. tá saindo pra assistir vai ver alguém. E tá tudo ótimo. Exato. O meu problema é quem não está. É quem tá exatamente. optando por não ir. Exatamente. Esse é meu problema. E é essa pessoa que a gente quer Essa acessar, pessoa né? que a gente quer acessar. E tem outra coisa, a pizza você não paga meia, né? Exatamente. O fim do gargalo dessa continha rápida que eu fiz aqui, de ficar 70% retido na bilheteria, ainda tem a questão da meia. A meia foi instituída, é muito importante que ela exista, mas o certo, na minha opinião, era se... Porque isso é uma obrigação do Estado, né? É uma lei Sim. federal. O certo era se o Estado cobrisse esse valor A de segunda meia, metade, as produções. Porque o que acontece? Eu tenho que tirar da minha receita, Sim. eu tenho que transformar uma receita que custa 100%, eu recebo 50% só. Na verdade, a gente é obrigado a diluir isso nos outros ingressos, né? É a metade do dobro que falam, né? Metade do dobro, Você exato. tem que subir Por tudo quê? pra poder... Porque quando eu aplico qualquer valor, eu corto minha receita pela metade. Sim. Só que o custo está 100% ainda. E mais, o público cada vez mais está viciado na meia, no direito da meia. Que é um direito do público mesmo, Sim, legal. sim. Agora, as pessoas não Mas comprovam... quando você vai comprar passagem de avião pro ator, Então, você tem pode meia? pagar meia porque Não ele é ator tem. e tá indo trabalhar? Exatamente. Não. Então, assim, só que ficou viciado. Então, tem uma história famosa da Fernanda Montenegro, inclusive, que ela fez pela prefeitura uma apresentação da Simone de Beauvoir. A prefeitura pagou. Então, beleza, ela estava com todos os custos dela pagos. Mas Que a foi aqui prefeitura... em São Paulo, Foi, né? acho que no Rio, se não me engano. Ah, no Rio. E a prefeitura cobrava... a produção dela, portanto, cobrava R$1. R$1 cobrava do público. Só por um valor simbólico, para criar essa mentalidade de que tem um custo. Há um custo. Não tem como ser de graça, porque tudo aquilo custa. E o público queria pagar 50 centavos. Ou seja, não é valor, entendeu? Virou uma mentalidade. E aí não leva em consideração quanto custa. E aí, consequentemente, desvaloriza o que a gente faz. Sim. Então, assim, gente... Nunca o valor cobrado tá ok, nem que ele seja R$1. Então é duro. E para ver Fernanda Montenegro, hein? 50 Exatamente. centavos, então tudo isso afeta a gente diretamente, sabe? Então, quem faz teatro no Brasil, quem é artista no Brasil, acreditem, tá contra tudo e todos. Então valorizem o que a gente faz, por favor. Sim, tem gente que tira do bolso. 95%. 95%. Talvez 99%. Exato. Essas A peças maioria de dos atores, menor a gente escala. tá pagando para trabalhar. Exatamente. A gente tá pagando para trabalhar. Que era também, eu falei da pandemia aqui, que era isso também que me pegava muito. Quando eu falava, porque os artistas reclamando e tal, todo mundo aí com dinheiro. Tá, mas daí você tá falando de 3%, você tá falando daqueles 1%. artistas que você conhece muito 1%. e que venderam milhões de LPs há 30 Não, anos. e assim, gente, e que estão aposentados. Música e teatro é incomparável. Segura. Mas até pra música, eu não tô falando do Zezé de Camargo. Eu tô falando do Paulinho, que toca no bar da esquina na Moca. Super talentoso, maravilhoso. Super talentoso, que ele faz 8 shows no mês pra pagar o aluguel. Sim. Se ele não faz, ele não paga o aluguel. É desse cara que eu tô falando. Eu não tô falando... Quando a gente fala, parou tudo e os artistas estão sem trabalhar... eu não tô falando do cara que tem milhões aplicados e tá vivendo de renda. Sim. Não é dele que eu tô falando. E tem pelo menos 15 hits no Spotify que estão pagando ele. Que o ECAD tá lá mensalmente. Não é desse cara que eu tô falando. Eu tô falando de músicos e atores que estão vivendo do agora. Eu faço esses shows no mês, eu pago o mercado, o aluguel. São dessas pessoas que a gente tá falando, né? Exatamente. É uma profissão de muito mais não do que sim. O sim é a exceção. Né? Completamente instável. Né? Instável demais. A gente não tem noção do dia de amanhã. Né? E isso estou falando de qualquer ator. Né? Eu saí de uma novela da Sete, que fez muito sucesso, batia 24 pontos de Ibope, e eu não sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, tem que ter fibra para ser artista no Brasil. Tem que ter muita fibra. No caso da comédia,
o crescimento dos comedy clubs no Brasil facilitou muito por conta da pauta de teatro. A nossa vida facilitou muito. Porque não precisa de teatro para fazer... Porque não tem a pauta. Aham. Então, o nosso contraponto com os donos de comedies em cada lugar a gente vai, é um comedy, né? Então, é o bar, o cara Sim. tem o consumo. Então, já virá a programação, né? A pessoa vai no bar, no teatro e vai jantar depois. Sim, Já é o programa da noite. Então, a pessoa já come ali, já bebe ali e isso é assiste demais. ali. Que é e para nós ótimo. também é bom, porque às vezes eu não consigo fazer a herança porque tem um stand-up lá. Lógico. Só que o stand-up, tudo bem, acho que ele pode estar lá, mas o ponto é, eu preciso de uma estrutura que o stand-up não que não precisa. precisa. É. Então, E encarece desnecessariamente também pra gente. sim, com certeza. Eu estou pagando aquele custo, eu não vou usar. Com Eu não vou certeza. usar. Aqueles certeza. 500 holofotes eu não vou usar. É, se Eu usar não vou um foco. Eu vou usar um foco de luz Exatamente. branca. E aí só... eu às vezes perco pauta pra isso, Sim. entendeu? E pro produtor local, também que vai levar pro teatro, é muito menos custoso, então pra ele vale muito mais a pena. É. Né? Sim, Porque ele com vai viajar certeza. com uma peça de 30 pessoas e paga 44 passagens no fim de semana, ou ele vai levar uma pessoa e um produtor no Tanto que máximo? agora a gente tá vendo a epidemia de peças de um ator, né? Aham. Uma epidemia de peças de 2 atores. Sim. É. Por quê? Porque custa muito. E a gente não tem ainda esse volume de público. E olha que eu tenho visto muito, vejo muito teatro, tá tudo lotado agora. Mas o custo é isso. Tá barato ainda pro que a gente custa, porque a gente paga, entendeu? Então, só que isso são Nossa. anos de construção. É uma Anos. conversa longa. É. Conversa Tem que explicar. longa. Você Sim. tem que explicar. Fala, sabe quanto que custa o aluguel de uma luz dessa? R$1.000. Eu uso 120. Por aí vai, né? Então as pessoas não têm noção, assim. O público não tem noção. É uma estrutura insana. Fora os atores, né? Essa é a nossa vida. Eu tenho que... Eu fazia um esforço desumano para ter um salário digno para os meus atores. E eu tinha 23 atores, né? 13 atores. Mas as participações especiais é muito difícil, porque minha conta não fechava, né? Mesmo lotando. Sim. Então, isso tudo tem que ser... Tinha que ter uma aula sobre isso. É. Sim. Esse custo ele não é muito dito, né? Não, Tipo, nem um pra uma pouco. empresa, pra algo mais... sei lá, pra um produto. É isso que eu falo. A gente vende algo que não é palpável. Isso é muito difícil. Porque se a pessoa vai numa loja e compra uma jaqueta, ela olha a jaqueta, pega a jaqueta, material bom a jaqueta, vou pagar mais caro nessa jaqueta. É. E ela leva a jaqueta embora. Sim, Eu não tô entregando algo palpável pra pessoa. A pessoa não Sim. vai embora com nada. sim. Exato. Então é muito mais difícil ela calcular esse custo. Porque ela olha a jaqueta e fala, esse botão é bom, É. esse zíper é bom, Sim. esse tecido é bom, Sim. paguei caro, mas é bom. Ali não dá. É Não experiência, dá. né? É. Por isso que, no final das contas, tem que ser uma experiência que a pessoa fale, fui impactado por ela, né? Sim. Mas aí que tá, ela vai assistir, ela vai não vai achar saber o custo. incrível, mas ela não vai saber que foi mais legal porque aquele som mais límpido é uma mesa mais cara no aluguel. Exatamente. Ela não vai saber que ela se emocionou com aquilo lá porque aquela iluminação foda naquela hora Exato. proporcionou aquilo. Ela não vai fazer essa. Não vai fazer essa conta. É. Por falta de informação. Exato. Ninguém, é uma ignorância que realmente ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a nascer sabendo disso. Mas é um olhar que você tem que treinar, né? Mas aí é educação, né? É Educação, é repetir, até a pessoa começar a afinar o olhar, né? O nosso público, ele não tem tanto repertório. Porque se a pessoa vai uma vez por ano, qual que é o comparativo dela? Ela nem... Exatamente. Quantas pessoas param pra falar comigo e falam, eu vi você numa peça. Ah, é qual? A pessoa não lembra o nome. Porque faz tantos anos que ela viu. E depois dessa, ela ficou um ano inteiro sem ver e ela viu outra. A memória dela já virou um bolo ali do que é uma coisa... Porque a gente não tem repertório. É. O público vai muito pouco ainda. Sim. Comparado a Broadway, então, meu Deus, nem Nossa, se fala. nem se- Eu vi é outro Otelo cenário. agora, com Denzel Washington e Jake Gyllenhaal, na Broadway. Nossa. Tinha ingresso a $1.500. Dólares. Dólares, $1.500. E não tem meia, tá? Na Broadway não tem meia, tem setor. Eu não paguei isso, eu paguei mais barato do que isso. Mas é setor, porque é setorizado. Mas quem faz o controle de... Quem controla a entrada é a produção. Então ele fala, bom, se eu tiver 6 pessoas que pagam... 15 pessoas que pagam $1.500, eu posso ter 20 que pagam 200. Entendeu? Ele faz essa conta. Entendi. Porque é a receita que ele precisa. Entendeu? Então, aqui não, aqui a gente é obrigado a fazer a meia. E isso quebra. E hoje, tá... Quebra porque não vem de outro lugar. Não é que esteja errado a meia, mas quebra porque não é compensado É o que eu de falei outra mais forma. cedo. O Estado não cobre esse Sim. valor. Ninguém cobra esse valor. Então, no fundo, sai do meu bolso. Só que o valor é cheio. Sim. Meu custo é cheio. A lei feita é bonita, mas quem paga por isso E é a gente, estamos falando também das fraudes.
Quantas pessoas não têm direito... Porque, gente, a meia é um direito de determinadas pessoas. Sim. Não é uma obrigação para todos. Quantas pessoas fraudam a meia? Eu estou fazendo produção numa peça agora, 95% dos ingressos são meia Sim. e sem comprovação. Porque foi uma escolha, a produção não é 100% minha. Nas minhas produções eu cobro. Eu falo, cadê a comprovação? Eu cobro porque tem que ser cobrado. Não é um direito para todos. Sim. E esgota, né, a meia. Então, às vezes, você tá tirando o ingresso de alguém que realmente precisava, Sim. porque tem direito, entendeu? Sim, É. exatamente. E tem o lance também da meia entrada, que aí é uma outra discussão também, que, enfim, a gente precisaria de outro episódio só para isso, que é o fato da meia entrada, por exemplo, ela é para estudante, e é para qualquer estudante, e aí tem estudante que a mensalidade do colégio da pessoa é R$5.000, e em contrapartida a pessoa que já não estuda mais, porque começou a trabalhar e, sei lá, tem um salário baixo, tá ganhando salário mínimo e tal, mas como já não é estudante, aí ela paga inteira. É. Então a tal dessa meia que fica também ali, não é uma meia social. Ela não é social, Exato. né? E a gente tem que aumentar Então- o nosso valor de inteira para ter uma meia razoável. É a metade do dobro. E além de tudo, tem uma coisa assim, e aí é uma questão também de educação. Eu vou falar uma polêmica aqui, mas a maioria das pessoas que está comprando essa meia poderia ter comprado inteira. Porque uma pessoa que não tem dinheiro para comprar essa inteira, na verdade ela não vai ao teatro porque ela não tem transporte. Exato. Porque ela não tem como voltar, porque o metrô fecha. Entendeu? Ou seja, São outros problemas. é outros problemas, é um trabalho de base. Então, realmente, o teatro talvez seja elitista. Talvez ele seja mesmo para quem é privilegiado, para quem Sim. pode sair sexta-feira à noite e ir até uma peça de teatro Sim, ver. sim. Então, partindo desse pressuposto, tem que entender melhor essa equação. Por isso existem também as sessões populares. Claro. E aí eu acho que tá certíssimo, Sim. tem que ter. Porque a gente quer acessar o maior número de pessoas, a gente Vixe, quer sim. formar público. É. Mas agora, não sai do custo do governo, não sai do custo do Estado, né? Sai do nosso custo. Sim. Então, às Sim. vezes, a gente não consegue, inviabiliza, simplesmente. Sim, essa bolha do teatro no Brasil também tem discutido, eu tenho visto vídeos, sei lá, Reels, TikTok, falando sobre a questão de salário dos atores. Como é dividido isso? É sobre o reconhecimento daquele ator, a visibilidade que ele traz, ou sobre o papel dele ali dentro da peça? Aí eu vi até um vídeo de um ator falando assim, cara, se seu sonho é sobreviver de teatro musical no Brasil, saiba que você não vai pagar as contas provavelmente. Você não vai conseguir. Muito se idealiza, né? Porque você vê os valores do investimento, fala, nossa, vou ganhar um salário exorbitante. Ele faz toda aquela caminhada, a trajetória do ator de musical. Ó, você vai passar não sei quantos anos se preparando, pagando o curso, para depois fazer um ano de testes, que talvez você não passe nenhum. Quando você passar para você vai ser ensemble, né? Então você vai trabalhar ali basicamente a peça inteira, até você ir escalonando e chegar num papel de protagonista, quantos anos vão se passar? Muitos. E talvez você não ganhe o salário que você imaginou. Exatamente. Então, eu acho que um pouco do antídoto de tudo isso, e isso é realmente muito difícil, mas um pouco do antídoto é o público se conscientizar de tudo isso e pagar inteira, por exemplo. Quem pode, né? Quem pode, pode, paga inteira. Sim. Porque isso vai ajudar a cadeia toda, entendeu? Mas exato, é muito complexo, ainda mais com a internet, a gente falando da internet. Cadê a valoração disso? Desculpa, mas tem muito idiota fazendo muito dinheiro. Vocês sabem do que eu tô falando. Sim. Então, assim, tudo bem, que bom que ele existe, porque tem o público dele, né? Beleza, mas não pode ser só isso. E em cima da perda dos outros ainda. Né? Bom, isso aí, então, sem falar da CPI das bets, que, assim, pelo amor de Deus, isso pra mim é... E o mais chocante é ainda ver que as pessoas continuam seguindo, que continuam Defendendo. dando palco, defendem. Tá fudido e tá defendendo ainda. Está aberta uma CPI, né? De investigação. Bom, acho que já tá dito, né? Isso realmente pra mim é vergonhoso, assim.